Então, bom dia a todos, né? Para quem não me conhece, eu sou a Tassiana, da área de treinamentos da CISBS, e hoje a gente vai para mais uma mentoria. Se eu não me engano, é a nossa 11ª mentoria, e hoje a gente recebe o Alan Santana, que é um grande parceiraço nosso. Sempre quando a gente solicita alguma ajuda, alguma parceria, ele sempre está disponível para a gente. E sem contar que ele sempre traz grandes novidades, dicas, né, e tudo mais. E hoje a gente vai falar sobre liderança eficaz. Então, se alguém tiver alguma pergunta, se quiser colocar no chat, no canto direito ali da tela, já pode ir colocando, daí no final da apresentação do Alan a gente vai abrir para perguntas, tá? Peço que todos deixem o microfone desligado para não dar nenhuma interrupção. Tá bom? Obrigada, Alan, e fica à vontade. Obrigado, Tassiana. Bom dia a todos. Inicialmente, eu quero agradecer a CISBS pela oportunidade, é sempre um prazer, agradeço a presença de todos. Temos agora uma conversa rápida sobre um tema importantíssimo, liderança. No finalzinho, vou deixar um espaço para participação, para perguntas de vocês, o que é muito importante. Para quem não me conhece, meu nome é Alan Santana, eu tenho uma empresa de treinamento e consultoria chamada Conexão e trabalho com treinamento na área de liderança, vendas, gestão do tempo, principalmente, a área comportamental. Muito bem. A primeira questão a considerar é que, como regra geral, as grandes realizações humanas são coletivas. Evidentemente, existem algumas realizações mais individuais, 100% individual não faz nenhum sentido. A maioria das pessoas não produz seu próprio alimento, ou aqueles que produzem seu alimento não produzem suas roupas. As realizações humanas são, com regra geral, coletivas. E é nesse sentido que a liderança tem um peso brutal. Existe uma frase famosa, de autor desconhecido, que um grupo de leões liderados por uma ovelha tem muito menos chance de sucesso do que um grupo de ovelhas lideradas por um leão. Então, eu volto a repetir, né, o sucesso da realização coletiva humana, que é o principal das nossas realizações, depende em grande medida da competência, da habilidade de quem está liderando. Uma outra questão a considerar logo de início é que líder e chefe não é a mesma coisa. O fato de alguém ter escrito no seu crachá superintendente, supervisor, general da banda ou qualquer outro título que receba, não significa que essa pessoa exerça efetiva liderança sobre as pessoas. Tá? Uma das maneiras até de separar o joio do trigo e descobrir quando o chefe não é líder, é produzir uma crise. Então, vamos supor que você está numa empresa e o chefe é o João, mas você desconfia que o João não é líder. Como é que você faz para descobrir quem é o líder de fato? Primeiro, deixa eu fazer um parênteses aqui, né? Eu acho que todos conhecem o conceito de fato e de direito, tá? Só para esclarecer. Uma mulher está casada no papel, nos documentos, com o Antônio, mas ela vive ela não vê o Antônio há 10 anos e vive com o Júlio, tá? Quem é o marido de direito? É o Antônio. Quem é o marido de fato? O Júlio. Esse é o conceito de fato e de direito, tá? Direito é o que está no papel e de fato é a realidade. Né? Em liderança acontece mais ou menos isso. Existe o líder de direito, que é aquele que está oficialmente ocupando o cargo, e o líder de fato, e nem sempre os dois coincidem, repito. Então, voltando lá, você está em contato com uma equipe de trabalho, e o chefe é o João, você desconfia que ele não é o líder. Como é que você faz para descobrir quem é o líder de fato? Gere uma crise. Traga a notícia lá, olha, metade vai ser desligada essa semana, todos olham para a Marcela, ela é a líder de fato. Enfim, liderança é um fenômeno, tá? É lógico que a posição formal, o cargo formal, a autoridade formal, tem sim peso, tem sim importância, mas ela não se sustentará e não será efetiva se não vier acompanhada desse fenômeno chamado liderança, essa influência sobre as pessoas, que é eminentemente um fenômeno emocional. Vamos explicar melhor. Eu vou repetir, liderança é um fenômeno emocional, é a capacidade de levar as pessoas a fazerem aquilo que eu solicito de bom grado, porque elas
querem, porque elas têm um compromisso afetivo comigo. Eu dei aula de química há muitos anos, e eu tive alunos que iam bem em química, não porque tivessem qualquer afinidade pela química, hoje é advogado, um deles, por exemplo, mas porque tinha um compromisso afetivo comigo, tirava um 10 atrás do outro, nem passava pela cabeça do guri tirar uma nota baixa, porque ele tinha um compromisso comigo, porque eu consegui construir liderança junto a esse rapaz. Muito bem. Falando em afetividade, só para exemplificar, vamos pegar Júlio César. Eu uso muito as referências de Júlio César, sempre lembrando que eu não o estou defendendo do ponto de vista moral. Ele fez algumas coisas ruins até para os padrões da época, mas do ponto de vista de competência como líder, Júlio César é uma referência muito forte. Tá? Ele era literalmente amado pelos soldados. Eles fariam o que ele pedisse, iriam com ele para onde ele fosse, desde que humanamente possível. Tá? César conseguiu produzir o que todo líder quer. Ou seja, quando eu dou ordens para uma pessoa, ela fará o possível e o impossível para fazer aquilo da melhor maneira e da maneira mais rápida possível, ou dentro do prazo que eu estipular, ou no momento que eu mandar, do jeito que eu pedir. Explicando melhor, se César entregasse um despacho, entregasse um documento escrito para um centurião e dissesse para ele, olha, leve até a cidade tal, tem que estar lá amanhã, né, e não leia. Mesmo supondo que esse centurião fosse alfabetizado, muitos não eram na época, mas mesmo supondo que ele fosse alfabetizado, sequer passaria pela cabeça desse centurião abrir o despacho e ler. César não precisava mandar alguém para ficar fiscalizando ele. E a única possibilidade desse documento não chegar na cidade de destino é se esse centurião fosse morto no caminho. Ele arriscaria sua vida e ele lutaria até o fim para entregar o documento porque César pediu. Esse tipo de relação afetiva, uma vez construída, bom, voltando um pouquinho, quando alguém gosta muito de você e você pede para a pessoa fazer algo, o que acontece? Ela faz. A não ser que seja algo fora do alcance da pessoa ou algo muito contrário aos princípios dela. O que a gente busca em liderança? Ou qual é um dos indicadores interessantes? Tá? Eu faço 5 solicitações para 20 colaboradores ao longo do mês, o que significam 100 eventos, 5 vezes 20. Quantos desses 100 eventos serão realizados? Sem que eu precise solicitar uma segunda vez, sem que eu precise cobrar uma segunda vez, sem que eu precise ameaçar, ou sem que eu precise pedir para um outro fazer, ou eu mesmo fazer. Ninguém vai conseguir 100% de efetividade. Mas o que a gente quer, uma das coisas, não é só isso, liderança evidentemente não se resume a isso, mas uma das coisas mais importantes é aquilo que eu chamo de percentual de cumprimento de missão. Né? E isso é conquistado através de relação afetiva, e é lógico que eu estou dizendo para vocês que, se os seus liderados não gostam de você, então você não é líder, você é só chefe. Mas aí a pergunta que não quer calar e que todos fazem, como é que eu faço para as pessoas gostarem de mim? Vamos a alguns aspectos da natureza humana. Número 1, as pessoas tendem a gostar de quem gosta delas. Então o primeiro passo é convença eles que você está tão comprometido com o sucesso da tarefa quanto com o sucesso pessoal de cada um deles. Uma coisa que estava claro para cada soldado ou centurião sob comando de César era que ele estava, por exemplo, no processo de pacificação da Gália, né, na conquista da Gália. Estava claro para cada soldado, cada centurião, que César estava tão comprometido com o controle da Gália quanto com o sucesso pessoal de cada soldado, de cada centurião. Numa época em que a maioria dos soldados ganhava para comer, César pagava muito bem, recompensava muito bem, ele era muito generoso, sem falar no aspecto moral, era uma grande honra ter servido sob o comando dele, era algo muito importante para o currículo de um militar na época. Mas, enfim, o primeiro passo para a conquista afetiva é eu convencer as pessoas que eu estou comprometido com a missão, evidentemente, com a tarefa, com as vendas, com a produção, com o trabalho, mas também com o sucesso pessoal de cada um deles, e eu convenço eles através não só de discurso, mas, sobretudo, de minhas atitudes. Um outro aspecto da conquista afetiva é construir de mim mesmo uma figura digna de admiração. Ali, o líder é uma posição de destaque, você é o centro das atenções, as pessoas prestam muita atenção em tudo que você faz
diz, veste, como se comporta e até como se movimenta. Tá? Então, o líder tem que ter uma preocupação. Lamento informar você que é líder, é uma figura pública. Tá? Você tem que ter uma preocupação quase paranoica com a imagem que passa para as pessoas. César se preocupava muito com seu marketing pessoal e construía uma imagem digna de admiração, numa época em que muitos comandantes militares romanos ficavam na retaguarda. César literalmente se arriscava, ia à frente de batalha, era respeitado pelos soldados, estava em excepcional condição física. Tá? Enfim, ele era uma figura digna de admiração. Número 1, convença as pessoas que você está comprometido com o sucesso da missão, mas também com o sucesso delas. Número 2, que você construa em si mesmo, a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso, uma imagem positiva sua. Número 3, mais ouça do que fale. Como regra geral, quem controla a comunicação é quem ouve. Então por que você não para de falar, Alan? Isso é uma palestra. Né? Se você estivesse conversando individualmente com cada um de vocês aí, evidentemente eu estaria mais ouvindo do que falando. César ouvia muito. Tá? Vamos a mais alguns detalhes. Veja, a mágica está nos detalhes, coisas simples. Tá? Hábitos. Coisas simples que se repetem com frequência. Um hábito comum de César, ele decorava o nome dos centuriões e das esposas. Ele não decorava o nome de todos os soldados da tropa, porque até o cérebro de César tinha limites. Ele chegou a liderar 30 mil homens, grupos até maiores que isso, não tem como memorizar o nome de todo mundo. Mas ele decorava o nome do centurião, passava horas na barraca decorando o nome, chegou a decorar 1.200 nomes, numa única campanha. E ele chegava para o centurião e dizia, tudo bom, Júlio? Como vai a Helena? Esse centurião ficava lisonjeado. O imperador, o general, sabe meu nome e sabe o nome de mim. Ele nunca mais esquecia isso. Tá? Então, veja uma coisa muito simples, usar o nome das pessoas, ouvir, sorrir, alguns aspectos relacionados à conquista afetiva. Muito bem. Missões do líder. Tá? Eu vou pedir para você responder aí internamente. Quais são as missões do líder? Qual é o papel do líder? Já quero adiantar que, com muita frequência, parte das missões que se espera de um líder são simplesmente negligenciadas. Tá? Negligenciadas por quê? Porque ele está muito ocupado fazendo. Quase todos os líderes vieram do operacional. Ele é apaixonado pelo operacional e continua fazendo. Okay? É claro que na média gerência existe a expectativa de que o líder faça um pouco de operacional. Tudo bem. Tá? E às vezes a culpa não é dele, do seu superior. De qualquer forma, é muito importante um desligamento tão grande quanto possível do operacional para poder efetivamente liderar. Erro. Você assumiu a liderança de uma equipe de vendas de 100 pessoas e você fica 4 horas por dia batendo perna na rua e vendendo. Não tem sentido. É claro que é legal você sair uma vez por mês para vender, para não perder contato com isso. Tá? Mas é fundamental delegar para que você tenha tempo para efetivamente liderar, parar de fazer o operacional. Senão você não cumpre as seguintes missões. Estou com o meu computador do lado aqui para não esquecer nada. Primeira missão do líder, coordenar atividades. Essa maioria faz, ok? Você faz isso, você faz aquilo, pare de fazer não sei o que. Tem líder que não consegue fazer nem isso, hein? Veja, tem que tomar muito cuidado com piadas, tá? Mas eu vou pedir licença para vocês, a maior parte das piadas é chula, discriminatória. Eu vou pedir licença para vocês aqui para contar uma piada que é educativa, ok? Relacionado a isso, hein? Primeira missão do líder. Qual é? Coordenar atividades. Tem alguns que sequer isso fazem. O cara entrou no boteco com um balde de estrume na mão. Eu não quero usar aquela palavra feia com M. Então, com um balde de estrume na mão e uma escopeta, ok? Chegou no balcão e falou pro cara, me dá um café. Cadê o café? Ele tomou, né? Pegou o estrume, jogou para cima, disparou naquilo, espalhou pelo boteco inteiro. Muito bem. E saiu. Ninguém discutiu com ele, ninguém discute com um cara com uma escopeta. Muito bem. No dia seguinte, o mesmo cidadão voltou no boteco, sem escopeta. Abriu a porta, o dono estava lá dentro, olhou, por que não limparam tudo ainda? Aí o dono se revoltou, né? Ele falou, mas você vem aqui, espalha M, ele quer cobrar alguma coisa? Ele falou, não, é que eu estou fazendo um curso de liderança. Eu falei, como é que é? Chega cedo, toma café, espalha M, some o dia inteiro e volta no dia seguinte para cobrar resultado. Tá? Esse é um dos erros mais grotescos em liderança, mas ainda presentes, que é o líder ausente. Ele entrega um abacaxi na mão de cada liderado e some. E você não consegue achar ele, não consegue. Ou se ele não some, todas as vezes que você o procura, ele corta, você não tem acesso a ele. Isso tem, às vezes, a ver com insegurança, né? A pessoa
foi alçada àquela função sem estar preparada para. Muito bem. Primeira missão, coordenar atividades. Agora começa o abacaxi. Segunda missão, educar pessoas. O líder tem a sagrada missão de identificar falhas de formação, falhas de educação, falhas de preparo, e elaborar e coordenar ações de capacitação. Tá? Eu sou suspeito para dizer isso que eu vendo treinamento, vendo capacitação, mas como dizia Zig Ziglar, a única coisa pior do que treinar as pessoas e perdê-las é não treinar e ficar com elas, ok? Outra coisa, né, fazendo propaganda da minha atividade também, né, uma vez chegaram para o Zig Ziglar, já falecido, e disseram para ele: Zig, motivação não dura. Ele falou: banho também não. Por isso recomendo que seja frequente. Motivação é um processo contínuo, né? Aprendizado é um processo contínuo, são coisas diferentes, né? Motivação é emocional, aprendizado é mais lógico. De qualquer forma, é fundamental que o líder tenha tempo para identificar falhas de formação, falhas de capacitação e se envolver, né? Promover processos de capacitação, por exemplo, em vendas. Eu vou falar hoje de um curso de vendas que eu vou ministrar através da CISBS, né, nos dias 29 e 30 de junho agora, dia 1º e dia 2 de julho, sempre de noite, das 19 às 19h50, 50 minutos cada noite. É um mini curso, o título é Sucesso em Vendas no Novo Ambiente de Negócios. Tá? Entre no meu canal no YouTube, canal Alan Santana, A-L-A-N, um L só, Santana com 2 N's no final, e veja um último vídeo que eu postei, é exatamente sobre o desafio desse novo ambiente de negócios pós-pandemia, que vai exigir mais de nós. Quem não estiver atento certamente terá problemas. Nós estamos sendo exigidos a sermos melhores do que antes. O caminho é a capacitação. Tá? Mas entre em contato depois com a CISBS, tá? Quem não sabe, o telefone é 4736310531, fala lá com a Tassiana. Tem esse mini curso de vendas comigo do dia 29 de junho a 2 de julho. Tá? Então, segunda missão do líder: primeira, coordenar atividade; segunda é educar pessoas. Terceira missão do líder: avaliar pessoas. E aí já vamos a uma dica crítica. Tá? Os líderes têm a missão de tomar decisões estratégicas em RH. Repito, os líderes têm a missão de tomar decisões estratégicas em RH. Que tipo de decisão? Quem é a pessoa melhor talhada para esta missão? Veja, tem algumas coisas que são meio óbvias. Cotidiano. Chegou um problema de contabilidade, entrego na mão do contador. Chegou um problema legal, entrego na mão do advogado. Chegou um problema de engenharia, entrego na mão do engenheiro, beleza. Mas às vezes chega alguma coisa inusitada, diferente. Para quem eu entrego isso? Se eu não conhecer a minha equipe, eu entrego para a pessoa errada. E aí eu entrego para a Joana, aí a Joana está muito chateada, porque ela pensa: como é que eu vou resolver isso? E a Marcela está chateada pensando: por que não me entregou? E por que elas não falam isso para mim? Porque eu não sou acessível. Porque eu já fui grosseiro com elas outras vezes. Enfim, avaliar pessoas envolve vários aspectos. Voltando um pouquinho, eu tenho que tomar decisões estratégicas em RH, desde coisas relativamente simples, como para quem eu entrego essa missão, como quem será promovido e por quê. Quem será desligado e por quê? Parte do sucesso está muito ligado a desembarcar as pessoas erradas e embarcar as certas. Lembrando que pessoas erradas, tem gente que tem um preconceito muito grande com desligamento. Veja, claro que nós estamos vivendo uma época em que gente excelente está sendo desligada por conta do contexto, né? É diferente. Mas, pensando num ambiente mais normal, o fato de desligar uma pessoa não significa que ela é idiota, inútil, incapaz. Não deu certo naquilo. Não deu certo para aquela empresa. Eu tive um colega professor, já falei que eu dei aula há muitos anos, que era um péssimo professor. Hoje é campeão de venda de medicamentos. A escola fez um favor de desligá-lo. Fez um grande favor, a escola privada. Né? Se tivesse mantido ele por razões emocionais, esse rapaz seria permanentemente infeliz. E a escola também, os alunos também, porque ele era muito ruim mesmo. Como professor, não servia para aquilo, sei lá, por inúmeras razões que não vem ao caso discutir aqui. De qualquer maneira, eu preciso tomar decisões estratégicas em RH. Quem desligar, evidentemente quem contratar, quem eu vou escalar para tal missão, e por aí vai. Um dos desafios de um técnico de futebol, por exemplo, é chegar para um meio-campista e dizer para ele: não, você não é, ou chegar para um zagueiro e dizer: você não é zagueiro, você é atacante, ou o contrário.
que é mais doído. Você não é atacante, você é zagueiro. Lê as pessoas. Tá? Em termos de avaliação, uma coisa que faz toda a diferença qual é? Existe, avaliação dá para fazer um curso inteiro só sobre avaliação. Okay? Mas vamos falar de um aspecto decisivo. Aquilo que eu chamo de ficha de eventos. O que é isso? Pega pode ser eletronicamente, mas pode ser no papel. Então pega lá uma folha de papel para cada colaborador seu, vai lá o nome da pessoa, e nesta folha, nesse registro, você vai anotar tudo de relevante que a pessoa fizer, positivo ou negativo. Claro que vão haver dias que não vai ter registro nenhum, porque não aconteceu nada muito relevante. Ela trabalhou normal, trabalhou bem. Tá? Que tipo de coisa você vai anotar na ficha de eventos de cada pessoa? Você chegou para a Joana e disse, Joana, resolva isso. E ela disse, está pronto. Opa! Ela identificou aquilo antes que você identificasse. Tá? E fez antes que você pedisse. O nome disso é proatividade. E aí você registra aquilo. Joana resolveu o problema da bomba d'água, seja específico. Por quê? Esse registro não é para você. Ele é para a empresa. E ele será entregue a seu sucessor. Para que seu sucessor tenha um perfil da equipe. Então você anota lá, Joana, não está escrevendo só para você, está escrevendo para uma outra pessoa que não acompanhou os eventos. Joana resolveu o problema da bomba d'água, detalhou ali, está registrado. Aí, 2 semanas depois, você chega para Joana, Joana, precisava que você fizesse hora extra amanhã. E atenção agora para o meu rosto, ela faz assim, ó. Virou os olhos assim, ó. Tá? Aí você aperta um pouco, ela faz, mas o que você põe no registro? Solicitei que fizesse hora extra, manifestou uma vontade virando os olhos para cima. Okay? A ideia não é registrar opiniões, mas registrar o que aconteceu. E você vai registrando as coisas positivas e negativas que a pessoa vai fazendo. E é claro que isso não deve ser feito na frente do colaborador. Não precisa, eu sempre recomendo aos meus clientes, não precisa fazer propaganda que existem esses registros, mas também não é o caso de mentir. Eu sempre me pergunto, se o colaborador perguntar, existe uma ficha de cada um de nós sobre o nosso desempenho? Eu falei, sim, existe. Posso ver? Não. Isso pertence à empresa. Não pertence nem a você, líder, pertence à empresa. Porque o dia que você for para um cargo superior, ou que você for desligado, ou que você pedir demissão, fazer outra coisa na vida, aquele que assumir essa função se entrega as fichas do pessoal. E já começa a ter um perfil. Isso é extremamente útil na hora de dar feedback. Eu vou fazer um outro curso na CISBS, chamado Feedback e Feed Forward, feedback relacionado à conduta anterior, feed forward, o que a gente espera no futuro, né? Participe do curso também, vai ser depois desse de vendas. Mas feedback é essencial. Tem muito líder que não dá feedback, ele não dá feedback porque tem medo de receber. Tá? Tudo bem, todo mundo que dá feedback acaba recebendo, tem que estar preparado para isso. Tá? Mas sem feedback, as pessoas caminham meio que às cegas. Tá? Claro que o feedback é um processo contínuo, mas é muito importante que pelo menos 2 vezes ao ano existe um momento formal de feedback. Você marca lá 15 minutos com cada um, alguns vão precisar um pouco mais tempo, menos, enfim, marca 15 minutos com cada um, e aí na hora de dar o feedback, é muito importante você estar municiado de informação. Então onde é que você vai obter essa informação? Da ficha de eventos. Você puxa a ficha de eventos e você tem lá 6 meses de comportamentos da pessoa. O que vão te ajudar, veja, feedback não pode ser opinião, hein? Você chega para a pessoa, deixa eu escolher um outro nome, a Tânia, chega para a Tânia e diz, Tânia, você tem sido grosseira com seus colegas. Ela, não tenho, sim, tem, não tenho, sim, que ping-pong idiota. O que você faz? Você puxa a ficha. Olha, dia 22 de março, a Ângela te fez uma pergunta e você falou, é óbvio, gênio. Dia 30 de abril, Pedro te solicitou um documento, você jogou na mesa. Tá? No dia, sei lá, 5 de junho, você enfiou o dedo na cara da sei lá quem. Né? Você tem um dossiê ali. Aí a pessoa não tem como dizer, não tenho sido grosseiro. Tem sido grosseiro, precisa avaliar isso aí. Está gerando um ruído na equipe, o pessoal está ficando estressado, né? Começa a sabotagem passiva. Veja, uma coisa essencial, né? É gentileza. Eu posso ser duro, não posso ser grosseiro. Por quê? Porque senão você gera sabotagem passiva. Deixa eu já fazer um parênteses, tem 2 tipos de sabotagem, ativa e passiva. O que é sabotagem ativa? O cara fazer gol contra, de propósito. Sabotagem ativa, tem que processar o cara, expulsar do time. Isso não é comum. Né? O que é sabotagem passiva? Não passar a bola.
Nas empresas, o que é sabotagem ativa? Teu colega, você não gosta do teu colega, quando ele vai almoçar, você vai lá no computador do cara e formata. Pô, isso é cara de polícia, isso é algemado, certo? A maioria das pessoas não é suficientemente canalha para fazer sabotagem ativa, mas passiva é super comum. Por quê? Você não gosta do teu colega foi grosseiro com você, ok? Aí você vê ele se batendo lá no sistema. Não consegue, né, resolver um problema lá no sistema. E você sabe exatamente como resolver. Mas o que você pensa? Deixa que se quebra, não gosto dele. Isso tem excelentes resultados para a concorrência. Veja, uma das coisas mais básicas do civismo organizacional é coopere com todos dentro da empresa, mesmo que eles não cooperem com você. A gente não tem a capacidade de amar a todos, infelizmente, né? Mas não precisa convidar o cara para tomar café, só passe a bola. E é lógico que quanto menos ruído emocional eu tenho, mais fácil é disso acontecer. Então é muito importante, no processo de, voltando um pouco, avaliar as pessoas, a ficha de eventos. Na hora que eu vou dar feedback, eu tenho elementos consistentes para dizer o que a pessoa está fazendo errado, o que ela está fazendo de certo, o que ela pode mudar. A conversa é de outro nível quando eu tenho registro. Isso dá trabalho. Uma grande empresa de varejo, para a qual eu fiz treinamentos, eles fazem um rodízio de gerente, né, de uma loja para outra, o que é muito salutar, evita vícios e tal. E um gerente me contou o seguinte: ele tinha sido transferido para uma outra loja, já estava lá há 6 meses, chegou uma moça, ele lembrava dela, mas não lembrava do desempenho dela, muita gente, rede grande. Então chegou a moça e falou para ele: ô, fulano, tem emprego aí? Tá. Ele falou: vou ver, deixa o teu currículo. Pegou o currículo dela, ele lembrava dela, mas não lembrava do desempenho. O que ele fez? Ele ligou para a loja anterior em que ele trabalhava. E ele fazia ficha de vendas. Ligou para a loja anterior, falou com o gerente atual da loja anterior, disse: fulano, puxa a ficha da fulana. O cara puxou lá um monte de exemplos de má conduta, falou: obrigado. Pegou o currículo da moça, jogou no lixo. Veja, ele correria o risco de errar de novo na contratação por não ter consultado registro. Enfim, muito importante a ficha de eventos. Como o nosso tempo é curto, deixa eu falar de uma outra coisa absolutamente decisiva, e vamos voltar a Júlio César. Tá? Só reenfatizando, faça a ficha de eventos, dá trabalho, mas faz muita diferença na hora de dar feedback e na hora de dar feed forward, tá? Que é essencial para o sucesso da equipe. Eu falei em conquistar afetivamente, né? Muito bem. Uma das técnicas mais utilizadas por Júlio César, de maneira muito eficaz, era o elogio. Vamos esclarecer o seguinte: algumas necessidades humanas são óbvias. Nós precisamos de água, alimento, abrigo, etc. Outras necessidades humanas não são tão óbvias, mas gritam dentro das pessoas. Está mais do que confirmado pela psicologia que uma das mais básicas necessidades humanas é o reconhecimento. Okay? A Marinha de Guerra Americana estava com baixo índice de renovação de contrato. Um número muito grande de marinheiros que chegava a hora de renovar o contrato, que normalmente é de 4 anos, e não queria. E o cara jovem, folha exemplar, tal. Como isso começou a ser frequente, a Marinha se preocupou muito, o alto comando contratou psicólogos. Perguntou para eles e disse: eles já têm psicólogos lá, mas trouxeram consultoria externa também. O que está acontecendo? Os psicólogos foram unânimes, falta de reconhecimento. Hoje existe um programa de treinamento compulsório para todos os oficiais da Marinha de Guerra Americana para aprender a elogiar. Por que o elogio é tão importante? Veja, vou dar um exemplo. Primeiro o que aconteceu comigo, depois eu falo de um de César. Eu era professor, estava na sala da minha chefe e tinha mais 2 professores presentes. E a minha chefe falou para mim: o professor é o mais rápido. Eu falei: como assim? Desde o começo do ano até agora, era setembro, tudo que eu entreguei, tudo que eu pedi, o professor foi o primeiro a entregar. Eu falei: obrigado. Beleza. Veja, esse elogio reuniu alguns elementos. Para tudo tem técnica, para elogiar também. Primeiro elemento, sincero. Segundo elemento, público. Tinha outras pessoas ouvindo. Terceiro elemento, fundamentado. Apesar de ser uma fundamentação simples, tinha uma fundamentação. Qual era? Era um número, 100%. Tudo que ela entregou, tudo que ela solicitou para a equipe, eu sempre, até aquela data, setembro, tinha sido o primeiro a entregar. Tá? Então havia os seguintes elementos: sincero, público, fundamentado. Tá? Pergunta para vocês, pergunta de $1 milhão. Meu comportamento mudou por causa do elogio? A resposta é sim. Como? Fiquei mais rápido. Veja,
No momento que alguém faz um elogio para uma pessoa, dentro desses critérios, sincero, fundamentado e público, você deu um título para a pessoa. Eu tinha ganho um título, qual era? O Rapidão. E qual era a preocupação que eu tinha? Perder o título. A minha preocupação é que alguém conseguisse entregar alguma coisa antes de mim. Como consequência, aquele comportamento meu, do qual minha chefe gostava, ficou ainda mais intenso e mais perene. Os elogios, quando feitos de maneira correta, sincero, fundamentado, público, esses são os principais critérios. Caprichar na fundamentação. Não pode elogiar assim, você é muito bom, e não dizer por quê. Podem achar que é bajulação. Enfim, sincero, fundamentado e público. Quando elogios são feitos dentro desses critérios, você consegue 2 efeitos: intensificação do comportamento e perenização. Você estende ao longo do tempo, você diminui o risco de que lá na frente a pessoa pense, por que eu me esforço tanto? Pô, ninguém nem reconhece. Tal. E alguém de bom desempenho começa a enfraquecer. É o que a gente chama de colaborador decadente. Ele foi muito bom um dia, mas ele começa numa curva descendente de desempenho, está desestimulado e tal. Vamos a César. César chegou para um centurião ao final da batalha de Farsalos, e disse para ele: você mostrou coragem em combate ontem. Veja, acabou aí o elogio de César? Claro que não. Ele era muito competente. Qual é o perigo de parar aí o elogio? Protegido de César. Podem achar que fosse uma situação política, que o centurião fosse parente de algum senador romano, sabe Deus. Se a pessoa elogia, um homem elogia uma mulher de maneira não fundamentada, tá cantando a moça, pode tirar um monte de... A pessoa que recebeu elogio tem baixa autoestima, não acredita. Como é que eu evito tudo isso? Fundamento. Então César chegou para o centurião e disse: você mostrou coragem em combate ontem. Eu vi você saltar na vala, sozinho. Haviam 4 oponentes. Você nem olhou para trás, não sabia se teria apoio, não hesitou, deteve a fuga deles. És um homem de coragem. Veja, César fundamentou o elogio. Agora que esse elogio foi fundamentado, é sincero, é verdadeiro, e foi feito publicamente, tem outras pessoas ouvindo, vamos à segunda pergunta de $1 milhão. Esse centurião hesitará alguma vez em combate? Nunca. Por maiores que sejam as pressões, por maiores que sejam os riscos, esse homem se arriscará tantas vezes quanto sejam necessárias para manter o título homem de coragem, o título que ele recebeu de César. Então, o que César conseguiu naquela ocasião? Ele conseguiu intensificar um comportamento, numa outra situação de ter mais risco, esse homem não hesitará. E número 2, estender ao longo do tempo uma intervenção fortemente emocional para aquele homem ser elogiado por César publicamente, de maneira fundamentada, alguém que ele amava. Esses homens amavam César. Ele jamais esquecerá aquilo. Onde é que eu estou tentando chegar? Além da ficha de eventos, da qual já falamos, uma outra coisa absolutamente decisiva em liderança é fazer uso mais frequente e de maneira correta do poderoso elogio. Vamos recapitular. Bom, na verdade são 4 critérios que vocês devem tomar em consideração em elogio. Primeiro, resista à tentação de fazer elogios que não sejam verdadeiros. Por diferentes razões as pessoas às vezes fazem isso. Então precisa ser sincero. Número 2, caprichar na fundamentação. Vou repetir um exemplo, quem já viu palestra minha, vai escutar de novo, depois eu mudo o exemplo. Mas vamos supor que eu tenho uma moça chamada, deixa eu trocar o nome, Samantha, que é chefe de cozinha e trabalha para a minha empresa. Okay? E eu digo para ela: Samantha, o jantar estava ótimo. Meus parabéns. Veja, isso pode gerar um monte de problemas. Que tipo de problema? O chefe está cantando, Samantha. O que mais? A Samantha tem baixa autoestima. Acho que não estava tão bom assim. O elogio não produz o efeito que eu desejo. O que eu faço para evitar tudo isso? Eu fundamento. Samantha, o jantar estava ótimo. Foi servido no horário. Eu monitorei 5 situações de entrega de bebida. Nenhuma passou de 1 minuto e meio. Tinha cardápio para pessoas com restrição à lactose. Tinha cardápio para pessoas com restrição a glúten. O Pedro e a Júlia disseram que faziam anos que não comiam tão bem, me apoiam na opinião de terceiros. No momento que eu fundamento isso, alguém vai achar que eu estou cantando a moça? Improvável. Mesmo que ela tenha baixa autoestima, o elogio vai atingir ela, do ponto de vista emocional. E aí, de novo, uma pergunta de $1 milhão. O próximo jantar será melhor ou pior? É claro que vai ser melhor. Essa moça ganhou um título. Qual é? A garota dos grandes jantares. Eu tinha ganho o título de O Rapidão lá na escola,
aquele centurião ganhou o título de homem de coragem, e essa moça, o título dela é a garota dos grandes jantares, e ela vai fazer o possível e o impossível para sustentar esse título. Repito, quando elogios são feitos de maneira fundamentada, pública, sincera, eles vão intensificar comportamentos e estendê-los ao longo do tempo. Eu prometi 4 critérios, né? Sincero, fundamentado, público e, atenção, frequente. Veja, eu faço treinamento individual em liderança, inclusive remoto, via WhatsApp, tá? Entre em contato comigo, tá? 41991020327, ou entre em contato com a CISBS, tá? 41991020327. Faço treinamentos presencial e remoto, individual em liderança, já treinei mais de 100 pessoas individualmente, tá? Treinamentos coletivos mais de 2.000, tá? Mas, enfim, nos treinamentos que eu faço em liderança, uma das perguntas que eu faço para os líderes, qual é? Nos últimos 12 meses, quantas vezes você elogiou alguém na sua equipe? Resposta típica, 3 a 5. Muito bem. Tamanho médio de equipes, 10. Tem gente que é só 1, né, só lidera 1, tem gente que lidera 100. Muito bem. A tamanho médio, 10. Veja, se o tamanho médio é 10 e a pessoa fez 3 a 5 elogios em 12 meses, detalhe, né, a maioria desses, muitas vezes, todos esses elogios foram para um único na equipe, que é o bonzão, ou a melhor lá da equipe. Moral da história, a maioria dos colaboradores desse líder atravessa 1 ano sem trabalhar com o cidadão, 2, 5 anos, sem receber um único elogio. E depois o camarada diz, puxa vida, eu estou com um problema de retenção de talentos. É claro que não, você não reconhece as pessoas. Então veja, alguns de vocês, têm o hábito de elogiar. Por quê? Porque vocês vieram de famílias que têm esse comportamento. Mas provavelmente você elogia sem fundamentação. Então esse elogio pode ser melhorado. Chega para a moça, você está bem vestida. Tem que entender de moda para falar isso. Você tem que fundamentar o que você está dizendo. Senão pode parecer um elogio em vão, pode parecer bajulação. E bajulação não aproxima, afasta. Né? Moral da história, fundamentar elogios. Ok? Puxa, esqueci uma coisa importante agora. Veja, sincero, fundamentado, público, frequente. Alguns de vocês já têm o hábito de elogiar. O que você pode e deve fazer para melhorar? Melhorar a fundamentação. Uma grande parte de vocês não tem o hábito de elogiar. Por quê? Porque vieram de famílias que não têm esse hábito. Também. O que eu proponho para você? Meta de elogio. Pelo menos 4 elogios por semana. Pelo menos. Se você tem uma equipe de 10 pessoas. Claro, proporcional à equipe. Eu tenho uma equipe de 100 pessoas. Então, 40 elogios por semana. Vai te dar mais trabalho. Tá? Muito bem. Na verdade, nem é o ideal você liderar diretamente 100 pessoas. Deveriam haver sublideranças aí. Tá? De qualquer maneira, meta de elogio. Bem fundamentado. Isso fará uma enorme diferença no nível de resposta das pessoas às suas solicitações. Elas se sentirão reconhecidas e retribuirão na forma de melhor desempenho. Todos? Não. Tem gente que é pouco sensível a isso. O que você faz? E o desempenho continua ruim? Claro, você tenta um plano de recuperação, mas em alguns momentos é preciso desligar. Aliás, esse é um dos capítulos mais difíceis da liderança. Quando desligar? Como desligar? Tá? Claro que eu tenho que dar oportunidade para as pessoas. Tá? Dos aspectos duros da liderança é tomar decisões que provocam dor, mas faz parte da missão do líder. Voltando às missões do líder, número 1, coordenar atividades. Número 2, educar pessoas. Número 3, avaliar pessoas, usem a ficha de eventos. Número 4, motivar. Para motivar pessoas tem várias estratégias. Tem gente que diz, respeito a opinião deles, tá? Acho que estão enganados. Ninguém motiva o outro. Isso não é verdade. As pessoas conseguem motivar as outras, tá? A alcançar o coração delas. Ninguém está dizendo que é a coisa mais simples do mundo, mas é claro que é possível, sim, mobilizar emocionalmente as pessoas. É só ver políticos de sucesso, grandes líderes empresariais, líderes religiosos, eles alcançam o coração das pessoas. Ok? Muito bem. Vamos falar de 2 coisas relacionadas à motivação. Primeiro, já falei, elogio. Isso é um grande fator de motivação. Tá? E segundo, discurso. Todo líder deve ser um bom orador. Faça um curso de oratória comigo. Okay? Contrate nossos treinamentos de liderança para suas empresas. Entre em contato aí com a CISBS. Tá? A gente faz presencialmente, faz remotamente. Veja, essa nossa conversa é muito curta. Eu tenho curso de liderança de 60 horas. Estou fazendo agora para uma equipe por 60 horas.
né? Enfim, claro que existem os mais curtos. De qualquer forma, o que eu mais faço são cursos de 8 horas, é muito melhor do que a 1 hora que a gente vai conversar agora, né, com exercícios, com participação do pessoal, né, com dinâmicas, enfim. Tá? Então, primeiro aspecto de motivação, elogio. Segundo aspecto ligado à motivação é o discurso motivacional, e aí tem que ser bom orador, ligado à missão. Vou explicar melhor. Veja, as pessoas, ao longo do cotidiano, elas acabam ficando tão envolvidas lá com suas coisas, com o cotidiano, que elas esquecem qual é a sua missão, o que elas estão fazendo lá. E aí você vê que você precisa lembrá-las. Quantas vezes a gente precisa lembrar professores da sagrada e importante missão deles? Ou lembrar o pessoal de limpeza de como eles são importantes para a saúde, para o bem-estar das pessoas, para a felicidade delas. Ou seja, lembrar as pessoas do significado da missão que aquela equipe tem. Veja, esses dias eu fiz um discurso, pedi até para um grupo de contadores, eu falei para eles, né? Isso era uma equipe que trabalha no escritório de contabilidade. Falei, quando é que as pessoas estão bem? Quando as empresas estão bem. E o servidor público? O servidor público recebe dinheiro do Estado, que recolhe dinheiro das empresas e das pessoas. Então, veja, a força, com todo respeito ao setor público, a grande força da economia é o setor privado. Então, quando é que as pessoas estão bem? Quando as empresas estão bem. E quando é que as empresas estão bem? Claro, quando elas vendem. Mas um aspecto absolutamente estratégico é a qualidade do trabalho contábil. Tanto para a tomada de decisão estratégica, como para evitar passivos. Tá? Veja, eu costumo dizer que tem 3 profissionais extremamente perigosos para a gente. Médico, se ele erra, ele te mata. Tá? Advogado, se ele erra, complica a vida inteira. E contador. Eu já tive problema, o contador fez besteira lá, acabei tendo que arcar com prejuízo. Enfim, tá? Mas uma coisa que motiva a equipe é lembrá-los do significado da missão deles, da importância da missão deles, como eles são importantes para o sucesso, para a felicidade, para a segurança, para o bem-estar de outras pessoas lá do cliente. Tá? Então, existem várias estratégias de motivação. 2 das principais é o elogio, né, ou seja, o reconhecimento e, evidentemente, o discurso motivacional para lembrar. Bom, quem é que assistiu O Senhor dos Mares? No filme Senhor dos Mares, os ingleses tinham que atacar um navio francês muito maior, muito mais canhões, tripulação maior. O plano era abordar o navio e controlá-lo. Essa abordagem de navio naquela época, na época das guerras napoleônicas, era uma coisa horrorosa. Só para vocês entenderem, durante a batalha eles jogavam areia no chão para não escorregar no sangue. Tudo bem, é uma coisa horrorosa. E os homens do navio inglês, 1/3 do tamanho do navio francês, estavam com medo. Medo em batalha é uma coisa perigosíssima. O que o comandante fez? Fez um discurso. Qual era o núcleo do discurso? O significado da missão deles. O resumo do discurso. A única coisa entre a conquista da Inglaterra, tá, e a liberdade, a única coisa que impede os franceses de conquistar a Inglaterra é a marinha. Somos nós. Se os franceses puserem 10 mil homens em solo inglês, ninguém mais segura o exército francês. E era a realidade da época. Em terra, os franceses eram invencíveis. O núcleo do discurso dele, qual era? Nós somos a Inglaterra, que somos o único navio na área, somos o único navio capaz de neutralizar esse navio francês. Tá? No momento que ele lembrou os homens do significado, o que ele disse para eles? Vocês querem suas mulheres, suas filhas, seus filhos escravos dos franceses? Não tenho nada contra franceses, tá? Era briga na época. Tá? Veja, no momento que ele lembrou eles do significado da missão deles, eles esqueceram o quê? O medo. Veja, é muito importante lembrar com frequência a equipe do papel dela, do significado dela, de quão importante ela é para aquilo que mais importa no final das contas, que é o cliente. Okay? Muito bem. 5ª missão do líder, pensar estrategicamente. Veja, o que você diz de um general que todos os dias limpa seu fuzil? Destituída da liderança daquela campanha. Tá? Veja, é importante que o general limpe fuzil uma vez por ano, para não esquecer como isso é feito. Mas ele deve delegar isso, a maior parte das vezes, para alguém. Para quê? Para poder se debruçar sobre estratégico. Estudar os mapas, discutir estratégia, conversar com o seu staff, avaliar as questões políticas envolvidas, a logística. Veja, o líder precisa de tempo para pensar no estratégico, para ver o que os outros não veem, para ver ameaça onde o outro não vê, para ver oportunidade onde o outro não vê.
Tá? Essa visão do líder deriva de conhecimento teórico, deriva de experiência e deriva de comunicação. Tá? Buscar a fonte primária de informação. Você vai tomar decisão com base em informação secundária. Informação que veio do teu diretor, você é presidente da empresa, informação que veio do teu diretor comercial, do teu diretor de RH, do teu diretor de marketing, mas você deve ir também à fonte primária, pessoal lá na base, na produção, o cliente. Você não vai falar só com um gerente responsável por relacionamento com o cliente, você vai falar de vez em quando com o próprio cliente, né, com o fornecedor, né, essa busca de contato com a fonte primária de informação é uma das coisas que dá aos líderes uma visão que, teoricamente, quem não lidera não tem a responsabilidade de ter, mas resumindo, missões dos líderes: coordenar atividades, educar pessoas, avaliar pessoas, motivar pessoas, pensar estrategicamente. Como é que você vai fazer tudo isso se você está envolvido permanentemente com o operacional? Eu preciso deixar um pouco de lado o operacional e concentrar-se na liderança. Repito, é lógico que o líder, de vez em quando, deve fazer um pouquinho do operacional, para não perder o contato com isso, né, para entender como é a dinâmica. Eu recomendo para todo líder de equipe de vendas que, pelo menos uma vez por mês, vá para a rua vender, se for externa a venda, né, se for telefone, para o próprio telefone. O que não pode é ele fazer isso todo dia. Ele tem que estar todo dia o quê? Ouvindo, motivando, educando, avaliando, né, pensando estrategicamente, cumprindo essas missões para as quais ele foi efetivamente contratado. Meus amigos, minhas amigas, tem muito mais do que isso, evidentemente, nessa questão, mas agora eu quero só quero dar 2 recados importantes e abrir espaço aí para a participação de vocês. Tá? Existem inúmeros livros de liderança, inúmeros. Esse aqui, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é um clássico, ele não é especificamente sobre liderança, e é curioso, né? Ontem eu fiz um treinamento online sobre gestão do tempo, também recomendei esse aqui. Esse livro se aplica em inúmeras situações. Tá? Dale Carnegie, recomendo a leitura. Apesar dele não ser explicitamente de liderança, ele tem inúmeros recursos úteis para liderar equipes. Claro, recomendo meus livros também: Disciplina, o Caminho da Vitória, Tempo, Sucesso, Construção de Disciplina Pessoal, Gestão do Tempo. Quem tiver interesse nos livros, só me mandar um WhatsApp, 41991020327, a gente manda via correio para sua casa. Repito, 41991020327, Disciplina, o Caminho da Vitória, Tempo, Sucesso. Tem um outro livro meu na Amazon, somente em formato eletrônico, dê uma olhada lá. Quem quiser me manda um WhatsApp também com a mensagem favor cadastrar. Você entra na minha lista e passa a receber aviso sempre que tiver evento, sempre que tiver curso, e sempre que eu publicar vídeos no meu canal no YouTube. O último recado é: participe do treinamento Sucesso em Vendas no Novo Ambiente de Negócios, promovido pela CISBS, comigo, nos dias 29 e 30 de junho, 1 e 2 de julho, sempre à noite, das 19 às 19h50, são 4 encontros de 50 minutos, nós vamos falar somente sobre vendas. Mais do que nunca, as equipes de vendas precisam de qualificação, ok? Meus amigos, já falei bastante. Minha cara Tassiana, temos perguntas? Muito bom, Alan. Com certeza foram dicas bem importantes, né? E eu acho que, antes de mais nada, a gente tem que começar, né? Então, começar a ter essas práticas dentro das empresas, nem que seja um desses pontos que você passou, né? Mas começar. Esse que é o ponto mais importante. Depois isso começa a ser cotidiano na vida das pessoas. Ela vai fazer isso de forma mais fluida, não vai ser uma coisa que ela vai, é uma obrigação, digamos assim, né? Então, acho que o ponto mais importante é começar, né? Seja por um elogio, seja talvez por uma motivação para as empresas, acho que o ponto é esse, né? É iniciar. Então, agradeço muito as suas dicas. Então, vamos abrir para perguntas. Alguém que quer fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação? A gente tem o Bruno aí, muito obrigado pela presença, Bruno, estou vendo ali na tela. Só um comentário, isso que a Tassiana levantou é crucial, né? Nós somos criaturas de hábitos. Então, no começo, para quem não está habituado a elogiar, vai ser muito difícil. Tá? Depois, é automático. Ela faz sem pensar. César não precisava se esforçar para elogiar de maneira correta, sincera, fundamentada, pública. Tá? Coragem, meus amigos. Vou fazer a pergunta ali, o Luciano Puchalski colocou ótimas ideias,
E o Bruno Grosso colocou: Alain, bom dia, parabéns pelas explanações. Na hora de delegar alguma tarefa para a equipe, temos algumas palavras ou termos que não devemos utilizar para não gerar um efeito negativo? Boa pergunta, né, do Bruno, né? Isso. Obrigado, Bruno, pela pergunta. Coronel Puchalski, obrigado pela presença, sempre uma honra. Coronel Puchalski, lá de Brasília. Muito bem. Seguinte, Bruno, tem algumas palavras, claro, que devem ser evitadas, né? E algumas expressões, porque mesmo que a pessoa diga, não tive intenção de ofender. Veja, quem não teve a intenção de atropelar uma pessoa, mas atropelou, a vítima está tudo quebrada. Né? Então, intenção não quer dizer que está tudo bem, tá? Que tipo de expressão a palavra deve ser evitada? É óbvio. Chega para a pessoa, é óbvio. Ela te faz uma pergunta, repito, você responde assim, é óbvio. Qual é o hipertexto? Ou seja, a mensagem por trás da mensagem, na expressão é óbvio. Hipertexto é você bobo. Todo mundo sabe, menos você, seu tonto. Tá? É claro, também. Outra expressão que, eventualmente, você está fazendo é burrice. Aí depois a pessoa vai se defender. Não chamei ela de burra. Quem faz burrice, burro é. Tá? É claro que, bom, tem algumas coisas que são meio óbvias, né? Cala a boca e tal. Tem que tomar muito cuidado com a linguagem corporal. Absolutamente proibido isso aqui, enfiar o dedo na cara. Veja, não podemos fazer isso. Uma coisa essencial em liderança, é quando você se irritar. Bom, primeiro, quanto mais competente o líder, menos vezes ele se irritará. E com menos intensidade. E mais rápido ele vai se acalmar. Isso é uma competência de inteligência emocional a ser desenvolvida. Irritar-se menos vezes, com menos tempo, com menos intensidade. Tá bem? Mas você se irritou, você é humano, se irritou. Não deve falar com a pessoa. Porque pode e deve ser duro, mas não pode ser grosseiro. O que é ser duro? Se você não resolver isso, vamos precisar de outra pessoa. Estou ameaçando desligamento. O que é ser grosseiro? De um idiota como você não esperava nada diferente. Pô, não posso falar assim com as pessoas. Vai dar problema. E com razão. Agora, por que eu falei isso? Porque eu estava irritado. Então, quando eu estou irritado com alguém, qual é a regra de ouro? Não fale com as pessoas. O cidadão veio falar comigo, agora não. Ah, não, agora não. Mas você vai se acalmar daqui a 1 hora, daqui a 2 horas, no dia seguinte você volta lá e fala com a pessoa num padrão de comunicação mais aceitável. Mas é claro, podíamos fazer uma lista grande. De fato, tem algumas expressões a serem evitadas, como é óbvio, é claro, o que você faz é burrice, e por aí vai. De fato, o líder tem que tomar muito cuidado para não ofender. Eu posso ser duro e devo ser duro, mas não posso ser grosseiro. Temos mais perguntas, Tassiana? Muito bem. O Luciano Puchalski gostaria de acrescentar algo? Quer abrir seu microfone, Luciano? Oi, estão me ouvindo? Sim. Estamos ouvindo, Coronel. Eu não sei como é que está aí o fundo aqui, porque eu estou num lugar claro. Mas, pô, Alain, sempre você é campeão, né? Tuas ideias são fantásticas, né? Mas para não tomar muito tempo aqui, eu só queria acrescentar pela minha experiência do Exército Brasileiro. Então, você falou coisas fantásticas, eu trabalhei muito com liderança em escolas, etc. Então, só para fazer um paralelo, né? Você fala muito da liderança empresarial, mas na parte militar que eu vivi isso, sempre foi meu dia a dia, a gente trabalha a importância de 3 fases importantes. De você selecionar bem o pessoal, então isso é crítico, a seleção tem que ser feita conforme os critérios X, a qualificação de quem foi selecionado, e principalmente o emprego. Aí é que vem a ação do líder principal. Então começa as coisas podem vir errado se a seleção for mal feita. Eu falava lá no quartel, às vezes o pessoal fala, pô, coronel, o pessoal tá fraco, essa juventude, não sei o quê. Eu falo, gente, peraí, o culpado somos nós. Quem é que selecionou? Nós tínhamos, hoje, isso é dado real, de 100 pessoas, de 100 jovens que a gente seleciona, apenas 4 entram para servir o Exército. Então a seleção tem que ser muito bem feita. Tá? Aí esse selecionado vai ter que ser muito bem qualificado, aí é a capacidade do professor, do instrutor, do colega que vai preparar ele para trabalhar junto. E depois o emprego do dia a dia. Se ele não for um bom líder, não der bom exemplo, o outro não vai aprender, não vai simpatizar. Então essa é uma ideia que eu queria colocar. Segunda ideia, são só 3. Tá? Segunda ideia é a importância de desenvolver essas lideranças nos diversos níveis funcionais. Então tem certos níveis, então pelo menos dentro do Exército, então tem certos líderes que ocupam posições mais altas, eles têm que ser desenvolvidos uma liderança porque o nível dele é outro. Então, falar em liderança geral é uma coisa. Às vezes, dentro de uma empresa que não tem muita experiência, tem líderes desde o miudinho ali até os líderes grandes, o CEO lá das empresas. Então, os níveis funcionais são importantes também. Tá? E você falou por uma ideia muito interessante, essa dificuldade do elogio.
Cito como um exemplo que no meio militar, o elogio, muitas vezes, lógico, é feito na frente na presença dos outros, assim, estou falando em tropa, em grandes grupos de pessoas, mas muitas vezes, para realmente firmar o elogio, além de ser feito na frente das pessoas, é feito um registro por escrito, que vai lançado na folha chama de alterações, ou no currículo dele. Então, o elogio pequenininho, aquilo ali ajuda ele muito, ajuda no momento que ele recebe aquilo e para o futuro também. Então, o registro por escrito, isso pode ser feito de registro no documento dele, ou até mesmo em quadros de aviso, colocar foto, o destaque do mês, o destaque de tal jornada. Então, só de colocar ali que ele se destacou, que ele fez isso incentiva, é um reconhecimento a ele e incentiva os outros a serem assim também. Tá? Então, é isso aí, só queria colocar essas 3 ideias. Então, as 3 fases: seleção, qualificação e o emprego, a importância de levar a sério tudo, levar que a liderança tem vários níveis funcionais e a importância de registrar o elogio, se possível, por escrito, com fotos, etc. Obrigado, Alain, obrigado a vocês. E eu que agradeço, Coronel. Coronel lembrou uma coisa absolutamente essencial. Veja, eu vou fazer treinamento em algumas equipes de vendas e a minha recomendação para quem me contratou é: fulano, ciclano, desculpe, mas desligue. Foi selecionado errado. Então eu entrego para o melhor marceneiro do mundo madeira ruim. Então, de fato, o Coronel fez um resumo muito bom, né? Eu preciso acertar na seleção, preciso acertar na capacitação e, evidentemente, no emprego, né, no processo de liderança, na relação com essas pessoas. Qualquer um desses 3 elementos da corrente que for deficiente, eu vou ter um preço a pagar em resultados. É essencial, e essa é uma das missões do líder: envolver-se e entender de seleção de pessoal, recrutamento, seleção com matéria-prima inadequada, com as pessoas erradas. Treinamento até ajuda, boa liderança até ajuda, mas não resolverá porque eu não estou com as pessoas certas. Bem lembrado, Coronel. Muito bem. Temos mais perguntas, Tassiana? O Gilmar colocou parabéns pelas explanações, e o Ezequiel Pereira, parabéns novamente à CISBS pela iniciativa em trazer esses temas tão óbvios, né, mas ao mesmo tempo deixado de lado dentro das organizações. Parabéns, Alain, pelas explanações objetivas. Então, não sei se alguém mais quer fazer alguma pergunta, já estamos nas retas finais aqui do nosso tempo, né? Se ninguém mais tem perguntas, a gente se coloca à disposição nela. Se alguém, eventual, durante a semana aí, quiser fazer uma pergunta, me mandar ou mandar para ti, a gente fica à disposição. Um recado final. Pessoal, quem tiver interesse em treinamento comigo, de liderança, gestão do tempo, vendas, tá? A gente faz via videoconferência, tanto o Zoom como o WhatsApp, tudo depende do tamanho da equipe, Google Classroom. Entra em contato com a CISBS aí, solicite uma proposta para eles, a gente encaminha. Já estamos começando a fazer treinamentos presenciais, de novo, com todos os protocolos de segurança para grupos pequenos, evidentemente, mas estamos fazendo as 2 coisas, tanto via videoconferência quanto presenciais. Entre em contato com a gente encaminha uma proposta, tá? Eu sou suspeito para dizer, mas capacitação é um dos caminhos mais viáveis, mais importantes para a gente se recuperar do impacto difícil provocado por esse lockdown, e precisamos recuperar a economia do nosso país. Show de bola. Então a gente agradece, né, mais uma vez, Alain, pela tua parceria de sempre, né, e a gente fica à disposição a todos. Perfeito? Um ótimo dia. Muito obrigado a todos. Um grande abraço, muito sucesso. Tchau, tchau.